Olá, eu sou Alessandra Rufino e essa semana eu participei de um webinar. Eu fui convidada pela Carvalho e Silva Associados para falar sobre as 3 estratégias imbatíveis para o futuro. E nesse bate-papo, a gente falou sobre alguns pontos, os participantes enviaram algumas perguntas. E algumas pessoas pediram, né? Falaram, Alessandra, tem como você publicar o que foi falado e tudo mais? E como aconteceu, né, esse webinar foi numa plataforma fechada, a gente não conseguiu depois jogar ela nem para o YouTube e nem aqui para o Instagram. Então, meu presente nessa sexta-feira, para você ter acesso ao que foi um pouco deste bate-papo e para que você também possa participar, fica aqui o meu convite. Então, se você quiser enviar a tua pergunta, comentar alguma coisa, fica à vontade que eu vou compartilhando com você. Maravilha? Então, preparado para falar sobre as 3 estratégias imbatíveis para o futuro? Pois bem, quais são essas estratégias imbatíveis para o futuro? É muito importante a gente pensar sobre o que está acontecendo na nossa atualidade, né? O que está acontecendo na nossa vida agora. As pessoas elas estão passando por um momento com uma dificuldade de conseguir imaginar o futuro. Acho que é por isso que esse tema acaba chamando um pouco a atenção sobre as estratégias para o futuro. Por quê? Porque imagina o seguinte, que você tem hoje um cenário que é incerto, ok? Que você tem hoje um cenário que você fala assim, gente, uma coisa é quando eu planejo uma viagem, eu já sei qual é o meu destino, eu já sei onde eu vou chegar. Mas quando eu começo a pensar assim, gente, eu não sei o destino, é incerto, eu não sei onde a gente vai chegar. Então, pensando nisso, as pessoas elas acabam se sentindo paralisadas ou se sentindo assim do tipo sem ideias para justamente o que ela vai fazer para o futuro. Então, a minha primeira dica aqui para você, um ponto extremamente importante para nesse momento você começar a pensar em estratégias para o futuro, como vai ser o amanhã. Bem, primeiro ponto, eu não tenho bola de cristal, ok? Então não tem como, vai acontecer isso no futuro. Mas a gente tem muita coisa para compartilhar aqui sobre aprendizados. Primeiro que em um dos bate-papos, né, e webinários que eu realizei, eu fiz uma pesquisa com as pessoas perguntando o que você aprendeu, né? O que você tem aprendido? Claro, as pessoas mencionaram, eu tenho aprendido sobre paciência, tenho aprendido sobre tolerância, tenho aprendido muito sobre relacionamento, tenho aprendido muito a utilizar plataformas digitais. Então, pensando nisso, a gente já está colhendo muitos frutos de aprendizagem. Então, existe aí desafios que já estão sendo enfrentados e superados. Agora, vamos pensar no passado? Pensar assim, como nós já enfrentamos outros momentos e outras crises na nossa vida? Pois bem, então, um dos pontos importantes que certamente vai fazer muita diferença aí na sua vida, né, é que você precisa avaliar as suas finanças. E este é um ótimo momento. Se você já tem esse hábito, poxa, você então já pegou uma estratégia imbatível para lidar com o seu futuro. Por quê? Porque para a gente lidar com algumas coisas é muito importante a gente ter uma organização financeira. É muito importante ter um entendimento sobre qual é o dinheiro, onde o dinheiro entra, como que esse dinheiro sai, ter uma percepção disso. Não estou falando aqui de, preciso ter um super aplicativo, eu preciso ter uma Mega Advanced Plus planilha. Não, não exatamente isso. Mas encontrar o seu jeito e a sua maneira de ter o conhecimento das suas finanças. Eu lembro uma vez que justamente em um evento falando sobre a questão financeira, a pergunta foi assim, se o mundo acabasse hoje, com o dinheiro que você tem na sua conta, por quanto tempo você iria sobreviver? Bem, naquele tempo eu parei para pensar, falei assim, acho que vai dar para comprar uma coxinha e um guaraná. Alguns educadores na área de finanças informam e falam que o mais saudável é que você tenha reservado um dinheiro para que se você parar de trabalhar agora, você conseguiria sobreviver durante 3 meses ou até 6 meses sem trabalhar. Enfim, é uma ideia e é um parâmetro. Então, o que eu te aconselho é que você busque realmente orientações financeiras e necessariamente não é assim um expert da bolsa de valores ou coisas assim,
mas que você busque, você certamente tem um amigo que é bom com finanças, certamente você tem acesso a conteúdo sobre finanças que podem te ajudar a ter uma ideia do seu momento financeiro. Muitas empresas no Brasil, quando realmente houve essa quebra, nesse momento assim, ok, quarentena, o que eles fizeram? Revisar. Opa, deu um tilt aqui. Então, o que essas empresas fizeram? Elas revisaram as suas finanças e a partir do momento que elas fizeram essa revisão, elas já começaram a cortar todas as despesas supérfluas. Então, assim, analisaram, e isso é algo que esse momento tem trazido para muitas, não só famílias, mas para muitas empresas. Como a gente pode viver com o mais simples, como a gente pode viver de uma maneira minimalista. E é uma coisa muito legal a gente pensar nisso, porque isso me remete, eu lembro que quando eu morava em São Paulo, a gente pensou sobre ir alugar um escritório e a gente acabou decidindo alugar uma casa maior e que o nosso escritório fosse na nossa casa. Então a gente já começou a prática do home office lá muitos anos atrás. Pensando justamente na despesa de alugar um escritório, garagem, gasolina, locomoção, e não a questão financeira envolve também o tempo, né? Que o tempo ele é valioso. Então, como você realmente vai fazer com que você ganhe tempo e dinheiro nisso? Então, o ponto e a reflexão é sobre as 3 estratégias imbatíveis para o futuro. Uma delas é você pensar sobre as finanças, é você realmente analisar as finanças, analisar como você está gastando o seu dinheiro, como você está arrecadando dinheiro também, a tua fonte. Então, é sempre importante a gente pensar. Tem uma frase que eu falo, eu gosto muito de pensar o seguinte, gosto dessas frases porque elas ficam gravadas na nossa mente, né? E uma delas é o seguinte, nunca gaste mais do que você ganha. Então, é um ponto importante. E um outro ponto extremamente importante que eu acho que a gente, quando fala de finanças, a gente tem que pensar um pouquinho sobre como a gente lida com dinheiro, qual é a nossa relação com tudo isso, pensando no comportamento. Eu acho que nesse momento a gente está aprendendo a compartilhar muitas coisas, além de viver uma vida mais simplista, também a compartilhar. E eu acho que nesse momento a gente também não tem que ter medo de pedir. Pedir o quê? Pedir ajuda mesmo. Às vezes você precisa de ajuda, tá em uma situação difícil, pode estar faltando comida na tua casa, às vezes você está com enfim. Então, são pontos que a gente começa a lidar com todo esse cenário de um modo diferente. Claro, vai mexer com as nossas emoções e os nossos comportamentos. A Márcia está perguntando se tem algum aplicativo para indicar. Existem alguns aplicativos legais, depois eu posso te mandar, Márcia, me manda um direct para eu lembrar de te enviar. Mas eu particularmente eu tenho algumas planilhas financeiras no Excel mesmo, que ajudam a ter uma ideia do tipo para onde o dinheiro está indo, sabe? Muitas vezes na minha vida, quando eu fui trabalhar essa questão financeira e pensar sobre onde ia meu dinheiro, a gente jogou na planilha e a gente percebeu que a gente gastava muito dinheiro comprando presente. Eu gosto muito de presentear. E aí você começa a criar um novo hábito a respeito disso, porque a gente percebeu, opa, peraí, será que eu realmente tenho que gastar muito dinheiro com isso? Vou contar uma coisa assim boba, tá? Outra coisa que eu percebi muito. Eu gastava muito dinheiro com chiclete. Bala, chiclete. Chiclete é aquela coisa que você compra e você distribui, todo mundo come junto com você, né? São detalhes que quando a gente aprende a ter a consciência de onde a gente gasta o nosso dinheiro, a gente começa a ter melhores resultados, né? Então, primeira dica, cuide das suas finanças. Certamente as pessoas que estão administrando melhor as suas finanças nesse momento estão sabendo lidar melhor, não só com o presente, mas também cuidando por um futuro. E um ponto importante para pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa na questão das finanças, de como administrar tudo isso, de como lidar com a questão do futuro, é você imaginar o seguinte, que tudo isso passa por uma questão do comportamento. Então, pratique isso, pratique o autoconhecimento. E aí, com isso, eu vou partir para os ponto 2, sobre segunda dica, né? Segunda estratégia para você realmente trabalhar o seu futuro. Segunda estratégia, trabalhe o seu poder de decisão.
O que muitas pessoas estão sentindo a diferença nesse momento de realmente alcançar um resultado mais rápido é que assim, o que acaba acontecendo? Imagina, antigamente, tá ok? As pessoas, quando elas pensavam assim, eu preciso planejar algo, eu preciso fazer algo, aí pensava num processo de como ia realizar. Hoje o mundo e a vida, ela tem nos levado a um processo de decisão mais ágil. E não só na nossa casa, mas também no mundo e nos negócios. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tomo uma decisão, avalio rapidamente, coloco em prática para que eu possa já colher a experiência, ver se aquilo vai ser bom ou não para o meu negócio. Então isso é uma coisa muito bacana para a gente pensar, porque esse poder de decisão, ele influencia bastante sobre os nossos resultados. Por exemplo, todo mundo está vivendo uma questão de uma nova rotina, né? Nesses quase 90 dias, acho que já deu 90 dias, né? Desde a primeira semana até agora, eu acho que assim, as últimas semanas que elas começaram a ficar mais iguais. Mas eu não tenho muito receio. Tipo, na primeira semana eu tentei, fiz um teste de como ia ser minha rotina, home office, trabalhando, cuidando de criança, escola. Vi que não estava muito bom. Na segunda semana eu tentei uma outra coisa. Na terceira semana eu já fui mudando algumas coisas. E eu acho que é agora que eu encontrei o melhor cenário, né? Porque imagina o seguinte, você está trabalhando na tua casa. As suas crianças, os seus filhos também estão em casa. Aí seu marido também está em casa. E, por exemplo, eu vejo amigas no Brasil que têm uma tremenda dificuldade. Por quê? Porque estão lá no seu ambiente, tem que cumprir a carga horária do escritório. Só que assim, a criança também tem que estudar. Só que não é só estudar, né? Vamos pensar? Tem que fazer a comida. Uma coisa era antigamente, quando você... Ok, você estava lá no teu escritório, aí você levantava e falava assim, vou almoçar. Aí você saía, almoçava e voltava para tua mesa. Ok, agora não é assim. Você tem que levantar, fazer a comida e tem que lavar a louça, né? E tem que ir no mercado. Aquele seu almoço de 1 hora, ele não é de 1 hora, ele é de quase 2 horas ou mais, justamente por toda a gestão que você faz no processo. Então, quando a gente começa a pensar nesse poder de decisão e de colocar ele rapidamente em ação, a gente começa a colher resultados mais rápidos. Por exemplo, você viu esse montão de live que aparece? Esse monte de gente conversando e falando? Bacana, pensa no teu negócio, pensa na maneira como você trabalha e analisa assim, ok, é para o meu modelo de negócio, sim ou não? Eu mesma, logo assim, acho que foi na segunda semana ou terceira, eu falei assim, vou colocar papo 10 para o pessoal conversar, colocar perguntas, enfim, né? Trocar informações. Eu fiz o papo 10, gente, uns 3 dias, eu acho, ou 2, acho que foram 3, do tipo assim, desencanei, porque não dava, porque assim, não casava com aquela minha nova rotina. Tava mais me atrapalhando, gerando estresse do que gerando frutos positivos. Então, recapitulando aí, se você quiser mandar alguma pergunta, a gente está falando sobre as 3 estratégias imbatíveis para o futuro. Como é que vai ser amanhã? E eu já falei que eu não tenho bola de cristal, ok? Mas trazendo aqui muitas coisas que a gente aprende com as histórias do passado e o que a gente já tem aprendido agora. Primeira lição, finanças, cuidar do dinheiro. Cuidar realmente de como você vai viver uma vida mais simples, não só a questão pessoal, mas a tua empresa, como reduzir custos. Por exemplo, uma coisa que as pessoas hoje já descobriram com muita facilidade de fazer, as reuniões estão acontecendo todas online, as visitas, as conversas, não é? Então, antigamente, às vezes eu lembro, gente, eu tive reuniões que eu tive que pegar avião, ir para o Rio de Janeiro, para me reunir com a pessoa, para voltar para São Paulo. Ó que trampo, que loucura, não é? Então, hoje em dia a gente liga o celular, liga o computador, já está batendo papo. Olha o que isso reduz de custo e tempo. Então, a gente começa a pensar realmente em resultados melhores para a nossa vida, justamente focado em redução ou ganhos, né? A respeito da questão do dinheiro. O segundo ponto que eu falei é o poder da decisão, que é um ponto extremamente importante também, a tua agilidade de tomar decisões e de aceitar a mudança rapidamente. Nesses meus bate-papos, né, sobre esse período, eu vou te falar assim, fica aí até o final, porque eu vou dar uma dica genial aí no final para você gerar ideias aí na sua empresa, na sua vida e no processo de liderança. Então, nesse meu bate-papo com as pessoas, coisas que as pessoas aprenderam, né? Organizar melhor o seu tempo, aprender a priorizar,
Um outro ponto também, planejamento, flexibilidade, criatividade, pontos que as pessoas estão trabalhando. E em um bate-papo com um grupo de empresárias aqui dos Estados Unidos, eu conversei com elas sobre alguns cuidados para manter o ânimo e a disposição nesse momento. Primeiro ponto, tomar cuidado com o excesso de informações, a infoxicação, que é aquele assim, é tanta informação, as pessoas postando, falando, que às vezes a gente fica perdido. Então, minha recomendação, faça um detox nas suas redes sociais, faça um detox no seu WhatsApp para você realmente definir da onde você vai colher informações. Inclusive, isso é extremamente saudável, porque quando a gente fica cheio de informação à nossa volta, isso gera uma demanda e uma pressão, né, na nossa vida, que não há uma necessidade, assim, não gera frutos. Ao contrário, às vezes até deixa a gente estagnado ou meio perdido sobre o que vai decidir. Inclusive, um ponto importante, já alguns estudos apresentam que, é claro, o Covid tem afetado, né, fisicamente as pessoas, mas mais do que isso, a depressão, a angústia, a ansiedade tem afetado muito mais vidas nesse momento. Então, o quanto a gente precisa realmente trabalhar e fazer um detox, né, nas informações, porque certamente isso é um dos raios assim que faz tum, 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 né, aquela luzinha que acende e aí começa a bater o coração, a gente começa a ficar ansioso porque recebe algum tipo de informação. E aí um outro ponto, lembrei, falando de finanças, é importante você aproveitar esse momento para fazer negociações. Sim, esse é um ótimo momento para você fazer negociações. Por quê? Porque nesse momento você pode estudar, né? Então, assim, ok, reduzir valores e fazer boas negociações aí e cuidar melhor das suas finanças. E um outro ponto aí, falando também agora sobre a terceira estratégia imbatível para o futuro, eu vou falar sobre relacionamentos. Não tenha dúvida que todo o processo na nossa vida empresarial ou pessoal, a gente vai se relacionar com pessoas. E aí é importante nesse momento, a gente vê muitas pessoas falam assim, nesse momento eu estou conversando com muito mais gente do que eu conversava. Que legal que você está fazendo isso. Por quê? Porque esse é o momento que você pode parar, não só com as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, né, para ouvir mais elas, né, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, mas também promover ligações, né, ligar para o cliente, conversar, perguntar como ele está, como que ele está passando por toda essa fase, como vocês podem se ajudar. Hoje mesmo eu vi um post lá de São Paulo, que um cliente de uma loja que vende coisas de jardinagem, né? O dono desse estabelecimento tem há 50 anos essa empresa e estava prestes agora a falir. E aí o cliente dele, vendo a dificuldade, né, um senhor de mais de 90 anos, postou isso. Gente, criou fila em frente ao estabelecimento e ele, claro, ficou muito feliz. Porque muitas vezes a gente não sabe onde está a informação e o relacionamento ele promove isso. Porque a gente consegue saber quem pode ajudar, como pode ajudar, de que maneira a gente se ajunta. É certo, juntos a gente gera muito mais resultados, gera muito mais energia, né? Energia pulsando. Então, são pontos para você pensar. O que é interessante você guardar na cabeça é o seguinte, nessa viagem que nós estamos fazendo, eu sempre penso quando eu vou planejar algo como se fosse uma viagem na minha vida. Nesse momento que a gente está, né, tentando fazer um planejamento sobre uma viagem que a gente nem conhece o destino, mas a gente pode pensar o seguinte, não dá para voltar pelo mesmo caminho. Então, o que te trouxe até aqui talvez não seja o que vai te levar daqui para frente. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar, realmente eu preciso me reinventar. E você que ficou aqui conversando comigo até esse momento, né, sobre as 3 estratégias imbatíveis para o futuro, eu vou te dar agora um presente para você utilizar aí na sua vida. Quer receber esse presente? Dá um coração aí, você vai receber esse presente agora. Bem, vou te dar um aplicativo para você instalar aqui na sua cabeça. Combinado? Então, primeiro ponto, vou lembrar. Então, as 3 estratégias imbatíveis para o futuro. Cuide das finanças. Segundo ponto, primeiro ponto, cuide das finanças. Segundo ponto, trabalhe a questão
que eu conversei com vocês sobre o poder da decisão. E terceiro ponto, os relacionamentos. Bem, dica agora para finalizar, curtindo aí os coraçõezinhos que vocês estão mandando. Alguma pergunta? Pode mandar pergunta que eu já respondo aqui para vocês. Mas também depois pode mandar nos comentários. Um ponto muito importante. Coloque assim na sua cabeça o aplicativo DQM. Aí você fala, Alessandra, que aplicativo é esse? Nota aí. D de dado, Q de queijo, M de Maria. Aplicativo DQM na cabeça. Instala ele. Instalou? Ok. Nesse momento que a gente não sabe como vai ser o futuro e muitas vezes a gente se questiona, então quando você olhar um problema, uma situação, você pensa assim, de que maneira? De que maneira? Entendeu? DQM? De que maneira? De que maneira eu posso vender esse meu produto online? De que maneira eu posso atender meus clientes de maneira diferente? Hoje mesmo eu estava pensando, tem uma amiga que ela faz bolos e ela vende bolos. Eu falei assim, gente, já pensou? Acho que se ela montar o kit bolo, acho que vai ter gente que compra. Eu não sei você, eu sou meio perdida às vezes com bolo, né? Fiquei pensando, eu compraria talvez um kit bolo, né? De chegar tudo pronto, assim, tipo, aqui tá a farinha, aqui tá o fermento, aqui tá, né? Não sei. Tem o kit pizza, não tem? Para fazer em casa? Então, pode ter o kit bolo. Então, de que maneira eu posso vender mais bolos? De que maneira eu posso reduzir as minhas despesas? Onde aqui na minha casa eu posso fazer a minha casa fluir mais? De que maneira eu posso reduzir minhas despesas? De que maneira eu posso ganhar mais dinheiro? Vai vir um monte de coisa na tua cabeça. Tem coisas que vão ser bobeira, que você vai falar assim, nossa, vontade de jogar fora essa ideia. Ok, joga fora, mas continua perguntando, porque a cabeça ela vai puxando ideias. De que maneira, de que maneira, de que maneira, de que maneira, e de repente vem uma grande ideia para você implementar. E aí o que você vai fazer? Pegar a segunda estratégia imbatível para o futuro. Colocar o seu poder da decisão em prática rapidamente. Maravilha? Obrigada, gente. O objetivo de fazer essa live hoje foi justamente porque, como eu comentei no início, eu recebi o convite da Carvalho e Silva Associados para fazer o webinário As 3 Estratégias Imbatíveis para o Futuro e a gente não conseguiu deixar gravado. Lá no bate-papo as pessoas perguntaram, falaram mais, mas como eu comentei, pode deixar suas perguntas aqui, eu vou respondendo depois nos stories, enfim, no direct, respondo, vocês podem me mandar por WhatsApp, que eu também respondo por lá, e sempre aqui buscando, claro, o meu objetivo, que você vá além, que você como líder, como empreendedor, como pessoa vá além, que você possa realmente ser um exemplo e impulsionar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E eu gosto também de falar aquela frase do Albert Einstein, né, que diz que o princípio da loucura é fazer as coisas iguais esperando resultados diferentes. Então, experimente fazer algumas coisas diferentes. Uma ótima sexta-feira para você e na próxima semana tem mais vídeos, dicas e sugestões. Até lá!